Queridos irmãos, muito boa noite. Mais uma reunião de domingo, onde nós estamos aqui. Toda vez que a gente tem saído, as pessoas, às vezes alguns vêm comentar ou comentam depois com a gente. Como as reuniões são interessantes a partir da observação que a gente sempre destaca aqui. É observar tudo que é apresentado e tirar o proveito pessoal daquilo que nós ouvimos, de que nós vimos e de que nós passamos a refletir. Esse é o efeito positivo que qualquer religião faz, não é só o espiritismo. Para que você, porque também essa semana mesmo, um senhor que assiste nosso programa de televisão, ele não é espírita, não conhecia, passou a conhecer espiritismo por causa da televisão. Ele veio me falar que às vezes vai a determinados lugares religiosos com a mãe dele, que insiste para ele ir, ela está velhinha, então ele vai. Mas ele falou, olha, é um tempo que a gente fica ali 1 hora e meia, e a gente sai dali sem levar nada, não tem nada com nada, é um negócio tão mecânico, tão a mesmice, a mesma coisa, que eu estou encantado com o espiritismo. Porque o espiritismo faz esse trabalho na gente. Ele procura despertar em cada um o interesse em conhecer Deus, em conhecer as razões de nós existirmos. Afinal de contas, nós existimos. De onde nós viemos? O que é que nós estamos fazendo aqui? E para onde nós vamos? E a doutrina espírita, com maestria, mostra isso com uma clareza, com uma tranquilidade, que realmente encanta as pessoas lá fora que não conhecem. Muitas vezes também nós, espíritas, estamos no movimento espírita, estamos frequentando o centro espírita, e se a gente bobear, tem gente lá fora que nunca ouviu falar nisso, vai ouvir falar e passar à nossa frente. Justamente porque pega esse fio da meada, esse mistério de se aplicar aquilo que o espiritismo ensina para um comportamento próprio de vida, agir de acordo com aquilo. Não é comum, eu às vezes falo, até esse último programa de televisão, vocês devem assistir, não só porque fomos nós que fizemos, mas porque as pessoas vários vieram falar comigo, porque eu falei sobre sincretismo religioso, sobre Umbanda, sobre Candomblé, sobre espiritismo, sobre catolicismo, sobre Chico Xavier. Então, as pessoas ficaram assim, curiosas em primeiro ver o que nós íamos falar. E até teve um pastor de uma igreja protestante que ele faz charge. Ele é especialista em desenho e ele fez uma charge do nosso programa e se demonstrou e se confessou fã do nosso programa, fã do aprendizado que ele está conseguindo através da doutrina espírita. Ele pediu para eu não falar o nome, realmente eu falei só o pseudônimo dele nas caricaturas, nas charges, que é Moita. Então ele se definiu como o Moita. E ele aparece escondido numa moitazinha no canto da folha. Ele aparece escondido no canto da folha. Mas eles ficam encantados com esse espiritismo que é nosso, que está ao nosso alcance, nosso entre aspas, porque é do mundo todo, mas está para nós descobrirmos essas transformações que são possíveis para todos nós. Se nós observarmos tudo que é estudado, que é falado, que é apresentado, nós começamos a nos situar dentro disso que nós estamos ouvindo e aprendendo, porque o problema é com a gente. A felicidade ou a infelicidade não vem de fora, elas vêm de dentro, elas são de dentro. Estávamos esses dias a conversar com umas pessoas, porque houve uma derrama de grandes volumes de dinheiro aí para certas pessoas na cidade e tal. Então, são pessoas que estavam já perturbadas sem dinheiro. E agora estão mais perturbadas ainda com o dinheirão que ganharam. Porque continuam fazendo aquilo que não deve, gastando o dinheiro no que não é para gastar, ou pensando fazer do dinheiro a razão da própria vida. Pura bobagem, não é? Então o espiritismo nos leva a entender isso e a mudar de vida, a mudar mesmo. Sem ficar beato de centro, sem ficar escravo de espírito, nada. Nós somos livres e assim, livremente, devemos agir na vida. Lá fora, com esses conhecimentos que principalmente aqui a gente vai captando, a gente vai aprendendo durante essas reuniões. Então fiquemos todos atentos e tiremos o máximo proveito. Não existe reunião que não seja boa.
A gente é que às vezes por preconceito acha, isso aí não, esse assunto. Eu lembro que um dos maiores ensinamentos, os grandes ensinamentos que eu tive na vida, foi uma vez que eu ia para o centro, lá no Caminheiros do Bem. Eu era de lá, na época, eu era jovem ainda, com a Ângela jovenzinha também, nós tínhamos casado de novo. E no ônibus, nós estávamos indo para lá e eu falei assim, quem que vai falar? Ela falou, fulano. Eu falei, eu não voltei porque não dava, eu já estava na estrada, no caminho, já estava no ônibus de ida. Senão, se falasse antes de pegar o ônibus, eu não ia pegar. Eu fui. E chegou lá, era o fulano que ia falar. Eu cá comigo, meu Deus. Mas fiquei lá, né? Olha, ele me deu uma lição, eu aprendi com ele. Essa questão de cada governo, cada povo ter o governo que merece, eu aprendi naquele dia, com a colocação que aquele moço simples, aquele senhor que... ele vai falar, né? Olha, eu tive um dos grandes ensinamentos da minha vida com ele. Não é? Porque não somente porque a gente está falando e estudou para falar alguma coisa, mas também a gente é inspirado. E muitas vezes vocês aí, qualquer um de vocês, ou eu, estamos precisando levar um toque que, de acordo com a pessoa que vai falar, a sensibilidade dela e a acessibilidade que ela dá, o acesso que ela dá para a espiritualidade naquele momento, é transmitido para você aquilo que você estava precisando a vida toda. E você, se esclarece com aquilo ali. Prestem atenção nisso, vamos prestar atenção nisso e vamos tirar proveito dessa maravilha que é a doutrina espírita, né, Valéria? Bom, queridos irmãos da espiritualidade, muito obrigado por mais esta oportunidade de estarmos aqui para mais um estudo desta noite, com a permissão de Deus e com a presença, com certeza, de todos os bons espíritos que nos estimulam e nos incentivam para continuarmos aprendendo através da doutrina espírita. Muito obrigado a todos vocês por esta oportunidade e que, em nome de Deus, nós possamos iniciar os estudos da noite. Que assim seja. E com vocês, Tereza Cristina, que já se aparelhou eletronicamente aqui com alguma dificuldade, mas está prontinha para o estudo da noite. Daqui. Viu? Depois da apresentação dessa... Pronto, vai lá. Bem, boa noite a todos. Sobre o que o Zé estava falando, né? A gente às vezes se acha assim muito preparada para fazer tudo, né? Eu estou estudando a doutrina espírita, eu leio o livro dos espíritos, eu leio o evangelho, e a gente se depara com determinadas circunstâncias na vida da gente que às vezes a gente para pensar, e aí a gente tem que trabalhar cada vez mais esses ensinamentos que a doutrina espírita vem trazer para a gente falar, não, espera aí só um instantinho, eu tenho um rumo a tomar, eu tenho um caminho a seguir, eu sei qual é esse caminho e eu vou segui-lo. Hoje eu tive muita dificuldade para chegar aqui, a ponto de ligar para a Valsa, pedir a Valsa para falar, avisa Zé que se eu não conseguir chegar, para ele falar para mim, por problemas pessoais, por uma série de coisas que todos nós, com certeza, passamos. Às vezes, quando eu coloco assim coisas pessoais nas palestras, eu fico me interrogando, será que eu faço bem, será que eu faço mal? Mas eu, no meu interior, no meu coração, eu sinto que eu faço bem. Porque eu sei que os problemas, que as dúvidas que eu passo, vocês também passam. Nós que estamos aqui falando sobre a doutrina espírita, não somos diferentes né? Não somos diferentes, exatamente, não somos imunes, tá? A influenciações, não somos imunes às tormentas do dia a dia. E aí, às vezes eu penso assim, não vou falar, mas eu falo sim, porque eu acho assim, se eu procuro estudar a doutrina, se eu procuro seguir os caminhos dela, mas se empecilhos, se entraves se colocam na minha vida e eu tento superá-los, eu tenho que passar para vocês. Porque às vezes parece, né, em determinados templos que a gente ouve falar, em determinadas igrejas, a gente percebe que aquela pessoa que está ali como líder é o Todo-Poderoso, é o Senhor da razão. E nós aqui não somos. Nós estudamos como todos vocês, nós procuramos aprender como todos vocês. Nós só estamos aqui numa posição de tentar passar para vocês aquilo que a gente vem estudando no dia a dia. Quando eu comecei a frequentar esse centro, junto com meu pai, eu nunca imaginei que eu estivesse nessa posição aqui um dia. Eu assistia as palestras, eu assistia as pessoas falando, eu tentava aprender e apreender tudo aquilo que era chegado até a mim,
mas eu nunca imaginei que algum dia eu estivesse aqui tentando passar para vocês aquilo que eu tenho como certeza. Então hoje eu escolhi falar sobre a prece. É uma palestra simples, é uma palestra que nós já repetimos inúmeras vezes, mas é essencial, porque o meio, é o intercâmbio, é a forma que nós temos de entrar em comunicação com o alto, de entrar em comunicação com o Pai, com aquele que deu a vida a todos nós, com aquele que é o Pai de todos nós, com aquele que é o Pai de quem está na miséria, que é aquele que está com o pai do NEM que foi preso agora, ele também é filho de Deus. Com aquele que é o pai dos presidiários, daquele que é o pai do rico, do pobre. A forma que nós temos de conexão com Deus é a prece. A prece ou oração é uma forma de comunicação com Deus e com seus prepostos com a espiritualidade superior. Eu sempre brinco falando que se Deus trabalhasse sozinho, ele estava perdido. É muita gente para ele ouvir. Eu, às vezes, converso com os meus pacientes. Um dia desse mesmo, eu tive uma paciente que começou um quadro de epilepsia aos 30 e poucos anos. E ela teve muita dificuldade em aceitar isso. E muito ansiosa, e além do anticonvulsivante, eu tive que entrar com medicação para ansiedade para ela. Quando ela me chegou com a seguinte pergunta: doutora, se eu tiver fé que eu fui curada por Cristo, eu posso parar com o remédio? E aí eu sempre converso com eles o seguinte, que se Deus quisesse que nós não tivéssemos nenhuma influência sobre o andamento da vida, Ele não daria inteligência a nós. Para que nós precisaríamos de inteligência, de raciocínio? Ele ficaria lá de cima, usando a gente como marionetes e decidindo tudo que seria possível ou impossível. E eu sempre converso com eles, Deus trabalha em equipe. Se Ele me deu inteligência, se Ele deu inteligência a outras pessoas para fazer a medicina, para estudar o funcionamento desse corpo que abriga esse espírito, é porque Ele quer que esse trabalho seja em equipe. Então não é simplesmente se eu acreditar que Deus me curou, que Jesus me salvou, eu vou parar com o medicamento. O caminho não é esse. O caminho, sim, é se modificar, é aprender que com aquela epilepsia que ela desenvolveu aos 34 anos, talvez Deus esteja tentando ensinar a ser paciente, a ser tolerante, a entender que a vida dela não era tão perfeita quanto ela imaginava, a entender que a vida tem muitas coisas mais a ser apreendida. E que ela use a medicação que inúmeros cientistas desenvolveram para que ela não passe mal, para que ela tenha uma vida normal e execute a transformação que Deus lhe permite, sem pensar, Jesus me curou. Então a prece e a oração é uma forma de comunicação com Deus e com seus prepostos, com aqueles espíritos que estão por aí, que estão aqui, que estão em todas as nossas vidas, tá? Dispostos a nos auxiliar. Depende da nossa sintonia. A prece nada tem de mística ou de ritualística. É um recurso valioso à disposição das pessoas como formação de ligação direta com os planos superiores da criação. Mas tem que ser feita com o coração. Tem que ser feita de forma que nos comuniquemos, que façamos os nossos pedidos e entendamos que nem sempre eles vão ser atendidos da forma que nós pedimos. Porque Deus sabe melhor do que a gente o que é melhor para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução espiritual. Muitas vezes pedimos coisas que vão ser péssimas para que nos desenvolvamos, que vão ser péssimas para que nos transformemos. E aí falamos, puxa, Deus não ouve as nossas preces, mas Ele está ouvindo sim. Ele está sempre ouvindo.
e Ele atende à medida dos nossos merecimentos e das nossas necessidades. A prece é, na verdade, um chamamento àquele a quem oramos para uma conversa íntima. É um bate-papo com Deus, onde se abre a mente e o coração, onde a verdade do que somos, do que sentimos e do que pensamos deve aflorar num processo de confiança, de fé, de certeza e de verdade. Eu tenho, em um dos lugares que eu trabalho, algumas pacientes, não são poucas, que são freiras. São freiras de uma irmandade aqui em Friburgo. E a primeira delas que me procurou, depois dessa, veio várias outras, tá? Eu trato de umas 10 ou 12, eu não tenho assim a noção exata do número, mas a primeira que me procurou, ela vinha muito conturbada espiritualmente. Ela era muito ansiosa, ela sofria de enxaquecas, ela tinha dificuldade para dormir. E conversando com ela, tá, ela me falou o seguinte: doutora, eu sou obrigada a cumprir certos rituais que às vezes me fazem mal, que às vezes eu não tenho capacidade de fazer. E a coisa que mais incomodava essa irmã é que ela, determinada hora, determinados dias, ela tinha que se ajoelhar diante da cama dela e fazer preces, rezar o terço. E eu, conversando com ela, falei para ela que eu não achava que aquele era o tipo de oração ideal, e falei: irmã, por que a senhora não tenta conversar com Deus? Ninguém precisa saber, é uma relação da senhora com Ele. Por que a senhora não tenta parar e colocar as suas angústias, as suas necessidades? O fato de estar numa vida religiosa, como eles entendem, tá? Não significa que você não possa parar e conversar com o seu pai. Deixa de ritualismo, deixa de rezar o terço, deixa de ter aquelas coisas programadas. Senta no seu leito e conversa com Deus. Coloca as suas angústias, coloca as suas necessidades, coloca as suas dúvidas, tá? E vê como é que a senhora vai se sentir. Algum tempo depois, essa irmã voltou e falou: doutora, eu estou conseguindo rezar. Porque ela deixou de rezar aquela coisa que ensinaram a ela, que tinha que ser pá, e começou a conversar com Deus. E ela começou a se ver livre de todos os problemas que ela tinha. Tá? A enxaqueca, a taquicardia, a ansiedade, a palpitação, a dificuldade de dormir. E com isso as irmãs em torno dela começaram a perceber que ela estava se modificando. Mas ela não falava com ninguém o que havia modificado ela. E várias outras irmãs começaram a me procurar. E quando a segunda delas me procurou, essa irmãzinha, que foi a primeira que me procurou, falou: doutora, pelo amor de Deus, não conta para ela que a senhora é espírita. Não conta, porque elas não vão entender. Tá? Tenta passar a mensagem sem falar a religião. Elas não vão entender, elas vão me execrar dentro daquela casa. E eu fui começando a atender várias outras irmãs. Eu já ganhei broche de Nossa Senhora, já ganhei terço, eu já ganhei assim uma série de coisas que para elas têm algum significado. E como aquela primeira irmãzinha falou: não conta para elas que a senhora é espírita, eu realmente não falei. Tá? E as irmãs foram se modificando e têm uma confiança em mim, uma confiança no Deus que eu passei para elas. Eu converso, eu falo sobre o entendimento de Deus, sobre a necessidade da gente conversar com Ele, sobre a necessidade da gente perceber que somos humanos, que somos falíveis. Não é o fato de eu ser padre, madre, pastor, que vai me transformar numa coisa glorificada. E elas foram percebendo isso e foram se modificando. Então são irmãs que eu trato, uma ou outra sabem da minha religião, mas elas confiam em um Deus que eu passei para elas, sem elas perceberem que não é o Deus da igreja que elas servem.
porque não é um Deus rancoroso, porque não é um Deus raivoso, não é um Deus que castiga. Há pouco tempo, durante a catástrofe, elas trabalharam muito em função de auxiliar pessoas que procuravam cestas básicas. Elas trabalhavam muito e são todas senhoras de idade, não tem nenhuma noviça, não tem ninguém que esteja começando a aprendizagem daquela vida ali. Elas até comentam, não sei porque tal ordem, tem tanta noviça e a gente não consegue. Elas trabalharam muito, mas são todas pessoas assim, acima de 70 anos. Então o corpo já não aguenta mais a carga. E aí, há pouco tempo atrás, uma delas, que é assim, representante da parte social daquela entidade ali, daquela parte ali, veio me procurar e falou: doutora, nós vamos fechar a nossa atividade social. Eu falei: mas irmã, a senhora já não procurou ajudar tanto? A senhora já não procurou auxiliar tanto? Qual o problema? Se não existem pessoas com resistência física mais para seguir esse caminho, então fecha, outros farão o serviço. E vocês, da forma de vocês, vão auxiliar enquanto possível. E ela ficava muito revoltada com aquilo tudo, mas acabaram fechando o trabalho social que elas faziam, porque o corpo delas não aguenta mais. Mas o espírito delas está renovado. Essa senhora, essa irmã, que era a que conversou comigo e que fechou o serviço social, ela tem 93 anos. Ela não percebe a bênção que ela tem, aliás, ela percebe, agora ela percebe, de ser lúcida, tá? Independente de ter ali uma ordem social, uma coisa para dar cesta básica, ela consegue auxiliar o irmão que está precisando de uma palavra amiga, ela consegue ir até um local para ajudar outro que está precisando de uma palavra amiga. Então, quer dizer, sem falar em religião, que a gente sempre fala, religião não significa nada, o que significa são as modificações que nós fazemos em nós mesmos. Sem falar em religião, eu consegui transformar algumas irmãs de uma ordem, tá, em pessoas que entenderam o trabalho do Cristo, que entenderam o sentido da vida, que entenderam o sentido de servir a Deus. Elas perceberam que não era preciso dar cesta básica, enxoval de bebê. Elas perceberam que elas fizeram já o que elas podiam e que agora elas vão dar continuidade ao trabalho que elas fazem, servindo a Deus, tá? Servindo a Jesus de uma forma diferente. A prece verdadeira é aquela que vem do fundo do coração, do interior, do espírito, repleta de verdade e sinceridade, sentida e vivida em cada uma de suas palavras. Não adianta eu chegar à noite e fazer uma prece dizendo: Senhor, hoje fui tão boazinha, segui os seus preceitos, cuidei daqueles que precisavam de mim, cuidei daqueles que me procuravam, se não existe sinceridade nisso. Deus a tudo ouve, a tudo vê. Como algumas enfermeiras falam no hospital, Deus não dorme. Zé estava falando sobre essa questão dessas modificações todas que nós estamos sofrendo na política de Nova Friburgo, né? Nós já estamos no 3º prefeito, agora vamos ter um outro secretário de saúde. E essa semana eu não estaria de sobreaviso, porque eu sempre aviso a Valerinha, né? Os dias que eu posso e os dias que eu não posso. E hoje foi um dia que eu coloquei para ela que eu poderia, foi um dos empecilhos que me fez chegar até aqui. Tá? Parece que as coisas funcionam de uma forma, assim, ela não vai. Um dos meus colegas ficou doente, teve que operar a catarata e hoje, que eu não estaria de sobreaviso, eu fiquei trabalhando. Tá? E no decorrer do trabalho, a gente vê coisas que acontecem que a gente fica abismada. Como, por exemplo, os meus pacientes não conseguiram fazer teste de glicemia, porque não tem fita de glicose no hospital. O aparelho tem, mas não tem a fita. Os meus pacientes não conseguiram que fosse aplicado neles, que a maioria deles
São pacientes com acidente vascular cerebral, acamados, com um lado do corpo paralisado, e aí a gente aplica uma substância que é uma heparina, mas só uma heparina de baixo peso, que é para evitar que eles compliquem aquele quadro, que eles façam trombose de perna, que recidivem, que repitam um acidente vascular. Os meus pacientes não tinham Clexane. E a enfermagem rodela lá e coloca NT, não tem. Aí a gente para e pensa, fala, gente, eu estou fazendo o meu trabalho. A enfermagem, na medida do possível, a enfermaria onde fica a neurologia, são 44 pacientes, porque lá funciona a neurologia, alguns pacientes de clínica médica, alguns pacientes de ortopedia que não tem vaga no setor e a cirurgia geral. Então, o total de 44, em média, 44 pacientes. E 3 auxiliares para cuidar desses 44 pacientes. Então, à medida do possível, eles fazem o máximo, mas eles não conseguem se virar em remédios. Então, a gente tem que parar e pensar. Essas pessoas que estão lidando com a saúde pública, que estão lidando com a política em geral, não só em Friburgo, mas como todo o país, tá? Eles receberam uma responsabilidade de cuidar de uma coletividade. E eu costumo dizer que vários deles falam que acreditam e creem em um Deus. Mas que Deus é esse que eles creem? É um Deus que, ao anoitecer, eles vão deitar a cabeça e vão pedir perdão por tudo que erraram, e esse Deus vai perdoar? Esse Deus, nós que estudamos a doutrina espírita, sabemos que não existe. Nós sabemos que temos que nos moralizar, que temos que nos modificar para que possamos modificar a coletividade. Esse Deus que eles creem e que no decorrer da vida deles, ao final, vai perdoar todos os erros, onde nós sabemos que quem está sofrendo são os grandes necessitados, são as pessoas mais carentes, são as pessoas que não estão recebendo o aluguel social, são as pessoas que necessitam de medicações para a sua própria sobrevivência e não conseguem essa medicação, apesar dessa medicação ser disponibilizada pelo Estado, apesar dessa modificação ser disponibilizada, às vezes, pela parte federal, tá? Essas pessoas estão sofrendo pela omissão de muitos. Então, como Deus vai perdoar essa omissão? Que ideia é essa de Deus? Então, ao orarmos, ao pararmos para rezar, temos que ter a consciência exata do Deus que nós acreditamos, que é Pai, sim, de todos nós, que vai olhar lá pelo NEM que foi preso, com o mesmo amor que ele olha por nós, desde que o NEM se modifique, desde que o NEM se transforme, que ele perceba que esses 6 anos de impunidade, tá, foram 6 anos em que ele traficou e levou à morte várias pessoas da sociedade pelo uso abusivo de drogas. Hoje de manhã na Record, enquanto eu me arrumava, eu ouvi um comentarista dizendo o seguinte, que todo mundo ficou muito apavorado pela forma que ele foi preso. E o repórter perguntou a ele, ele está atônito, ele está muito abatido. E o outro comentarista falou, ele não está abatido. Ele está surpreso. Porque durante 6 anos, ele corrompeu outros profissionais da polícia. Durante 6 anos, ele conseguiu comprar policiais para que esses policiais protegessem ele. E quando ele se deparou com um policial que o prendeu e ele ofereceu R$1 milhão, e esse policial falou não, ele ficou atônito, com certeza. Ele ficou abismado. Como pode existir uma pessoa assim? Que ser é esse? Que ser é esse que eu estou oferecendo? R$1 milhão simplesmente para ele me deixar fugir? E ele não permite. Ali ele se deparou com a constatação de que nem tudo gira no mal. Existe o bem. É um policial militar de 44 anos. O mesmo que esteve envolvido num incidente há pouco tempo atrás,
que na hora eu li, mas eu não lembro exatamente o quê, e que também entrou na mídia. E eu achei muito legal, tá? A mídia colocar isso, tá? Para que a gente perceba, porque a gente sempre fala assim, né? Policial é corrupto, policial não vale nada, tá? Os policiais não prestam, né? E esse rapaz de 44 anos mostrou ao NEM que 1 milhão para ele não significava nada. Ele estava ali, naquela favela, naquela comunidade, para fazer o trabalho dele, que era prender um traficante que estava sendo procurado há 6 anos. E tudo isso culminou na ocupação hoje da Rocinha, né, com outra UPP. Então, ao orarmos, sejamos sinceros. Não vamos tentar enganar a Deus dizendo que somos bonzinhos, porque Ele sabe quem nós somos. E nós também sabemos. Nós sabemos perfeitamente quais são os nossos defeitos e quais são as nossas qualidades. Não adianta tentar ficar se enganando, tá? Tentar ficar sabotando os nossos defeitos, porque Ele está vendo. E nós também. E ao desencarnarmos, vamos prestar contas à nossa consciência. Quem vai avaliar quem fomos durante a última encarnação somos nós mesmos. Prece é, sem sombra de dúvida, comunicação da mais sublime, da mais elevada. Por isso necessita ser entendida em suas características para que possa propiciar o máximo efeito. Não adianta repetição de palavras que nos incutiram, que nos ensinaram no decorrer das nossas vidas. Sejamos sinceros com nós mesmos e com Deus. Num processo de comunicação normal de nosso dia a dia, temos sempre os 3 elementos. O emissor da mensagem, que é emitente, eu. O receptor da mensagem, que é o destinatário. Eu posso ligar o telefone para o Zé, ou ligar para a Valsa, como liguei hoje, e falar, não vou conseguir fazer a palestra. E a mensagem em si, que foi falar com a Valsa, eu não vou conseguir fazer a palestra. Fala com o Zé para falar para mim. Isso aí, tá? Foram coisas bem objetivas. Eu telefonei para a Valsa ali, falei, Valsa, está acontecendo tanta coisa na minha vida, eu não sei se eu vou conseguir falar. Por favor, pede ao Zé, se eu não chegar a tempo, vocês viram que eu cheguei aqui correndo para falar comigo. Então foi uma mensagem destinada a Valsali, com conteúdo bem claro, e eu cheguei aqui, o Zé falou, estávamos todos torcendo por você. Então foi mensagem clara. No processo de comunicação normal, o emissor ou remetente manda o conteúdo para um destinatário. Para que a mensagem chegue ao destinatário ou receptor, é necessário que a mensagem tenha um endereço ou sintonia correta. Não adiantava eu tentar falar com a Valsa ligando para a Magui. Não adiantava eu tentar falar com a Valsa ligando para qualquer outra pessoa. Se eu sabia que a Valsa ia estar aqui antes de mim, era para ela que eu tinha que ligar. O recado era para o Zé, para poder o Zé entender e chegar a uma conclusão final. Na comunicação normal, é necessário que a mensagem tenha força ou potência necessária para chegar ao seu destino. Tá aqui, né, senhor fulano, celular. E, finalmente, na comunicação normal, a mensagem enviada tem de ser inteligível por quem a recebe. Não adiantaria nada eu ligar para a Valsa ali e falar, Valsa, pelo amor de Deus, ela não entender nada do que eu estava falando, tá? E não conseguir chegar a conclusão nenhuma, e não conseguir entrar em contato com o Zé Manel e falar, olha, a Tereza não está bem, está passando por alguns problemas pessoais, problemas profissionais, não sabe se vai conseguir chegar à palestra. Então é necessário ter um objetivo. A prece, enquanto comunicação, deve atender a essas mesmas condições da comunicação normal, para que a mensagem enviada pelo emissor, que somos todos nós, chegue ao receptor, aquele a quem oramos.
Não importa quem oramos, se é a Deus, se é o nosso anjo guardião, nosso mentor. É necessário que tenhamos sinceridade, é necessário que estejamos amplamente preparados para entrar em comunicação com aquele a quem vamos pedir alguma coisa. É necessário que estabeleçamos sintonia. Endereçamento ou sintonia correta. Tem que sintonizar para quem oramos, endereçar corretamente a nossa prece. E se ela não vier do coração, ela vai bater no teto. Ela não vai chegar àquele a quem nós nos dirigimos, a quem nós nos direcionamos. Prece é uma conversa entre nós e desencarnados. Entre nós encarnados e desencarnados que nos amam, que nos protegem. Como existe aqui nessa casa, em outras casas, espíritos amigos, espíritos que laboram 24 horas por dia, preparando o nosso bem-estar, querendo que a gente siga no caminho do bem. Mas é necessário que nós estejamos em sintonia com eles. Não adianta eu ficar se a coisa não vem do coração, se é uma atitude mecânica. Para tal, temos que mentalizar a quem oramos. Se oramos a Deus, o mentalizaremos através de seus atributos e não através de uma imagem ou figura. Alguém aqui sabe como é Deus? Se ele é branco, amarelo, negro, se tem cabelos compridos, se tem barba, se é orelhudo, narigudo? Não. É necessário que a gente lembre do que a gente aprendeu no Livro dos Espíritos sobre os atributos de Deus. É a Ele que nós vamos orar. É a Ele que nós vamos pedir. É para Ele que nós vamos pedir socorro. Temos que ter claro o alvo e endereço da nossa mensagem. Não basta orar por orar. Não basta eu parar e falar, Senhor Jesus, sem sentir aquilo que eu estou pedindo. Sem ter um sentimento voltado para aquilo que eu estou pedindo. Na sexta-feira, eu fui chamada numa emergência da Unimed. E nós médicos, embora as pessoas, pelo menos aqueles que seguem a medicina com o sentido que tem a medicina, que é de auxiliar, que é de ajudar, a gente tem muita preocupação quando a gente vai atender um doente, que a gente percebe que aquilo ali é um caso grave. Então, na sexta-feira, eu fui chamada logo cedinho, tá, para atender um menino de 15 anos que estava com uma provável encefalite por varicela, catapora. E eu estava no banho, o telefone tocou, eu falei, para estar tocando essa hora, é a Unimed. Aí acabei de tomar o banho, me enrolei na toalha, fui lá, vi o que era, estava me chamando, eu tinha consultório, liguei para o consultório e falei, olha, mas aí a questão da sintonia começa a se formar. Eu falei, olha, não vou poder fazer o consultório, tem um paciente grave me esperando na Unimed. Realmente, pelo que o médico que estava de plantão me passou, haveria certa gravidade, mas eu não tinha certeza se eu ia ficar lá 2, 3, 1 hora ou meia hora. Desliguei o telefone, fui para a Unimed e cheguei lá. Da minha casa até a Unimed, eu fui orando, pedindo a Deus que eu pudesse ajudar aquele menino que estava lá, de 15 anos, que provavelmente tinha um quadro muito grave de encefalite por varicela, e eu queria muito que eu pudesse auxiliá-lo. Então, o trajeto todo eu não dirijo, eu fui de táxi, eu pedindo, eu orando, do fundo do meu coração, que ele me auxiliasse a fazer a punção lombar, que nem sempre a gente consegue, e a pior coisa do mundo para mim é fazer um paciente sofrer. Tenta uma vez, tenta outra, tenta outra, tenta outra. Então, pedindo ao meu guia, ao meu mentor, ao meu amigo espiritual, que me auxiliasse a fazer a punção. Pedindo a Deus que protegesse aquele menino dentro dos méritos dele, que protegesse. E cheguei lá e tudo começou a ter um andamento. Consequência, eu fiquei quase 4 horas na Unimed, realmente. Se eu não tivesse mandado cancelar o consultório, os pacientes estariam até agora me escrachando,
tá? Mas eu os transferi para um dia que normalmente eu não transfiro. E peguei um menino com realmente uma encefalite por varicela, que eu consegui, tudo fluiu de uma forma, tá? Que as pessoas ficaram, quando a enfermeira-chefe chegou, ela falou, a senhora já fez tudo. Eu colhi o líquor de primeira, ele não sofreu, apesar de estar muito agitado. Eu consegui entrar em contato com a infectologista, tá? Entramos com a medicação, ele ficou um dia no CTI e hoje eu dei alta a um menino que tem uma doença extremamente grave, tá? Mas só que ele pode continuar usando a medicação durante 12 dias em casa, com a mãe. Isso é mérito meu? Tá? É mérito da bagagem que eu tenho aqui. Mas é mérito também da fé que eu tenho, tá? Em um plano espiritual, em amigos espirituais, que eu sei que me auxiliam. Tá? Eu sei que eles estão ali presentes ao meu lado. Então a gente tem que dividir o mérito. É aquilo que eu falei quando eu conversei com a paciente sobre o trabalho em equipe com Deus. Eu sei que o mérito não é só meu. Porque a partir do momento que eu passar a achar que o mérito é só meu, provavelmente eu vou fazer o menino sofrer, porque eu vou tentar a punção 500 vezes, ele não vai conseguir. Tudo vai ficar mais difícil. Agora, se eu sei que eu trabalho numa coisa que eu amo, assessorada por espíritos bons que estão ali para auxiliar, dentro do merecimento de uma pessoa, tudo flui. A prece também depende da força ou potência para atingir aquele a quem oramos. No caso da prece, sua força está diretamente ligada a alguns fatores determinantes. O mérito de quem ora, se eu tenho mérito para pedir a Deus alguma coisa, a fé de quem ora, e isso é muito importante em nós que estudamos a doutrina espírita, porque a nossa fé é a fé raciocinada. Então devemos pedir sim, que Deus nos auxilie, mas que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Sabemos que muitas das coisas que pedimos não será boa para nós. E devemos entender, devemos procurar compreender as suas respostas. A sinceridade dos sentimentos e propósitos de quem ora, que eu acabei de falar. A veracidade do que se coloca na prece. A vontade, o pedido. E que ela seja inteligível e compreensível. Simples, direta, objetiva. Deus não precisa de aquelas preces em tons formais, Senhor Jesus, fazei com que, tá? Deus só quer conversar conosco. E é esse Deus que nós temos que ter em mente. Nós temos que bater um papo com o Pai. Bater um papo com o Pai e com os bons espíritos que estão ali assessorando Ele. Eu não preciso usar palavras difíceis. Eu não preciso ficar floreando uma prece. É como uma vez, eu não lembro quem falou numa palestra aqui, da prece do lavrador que todos os dias chegava na sua lavoura e ele simplesmente olhava aquilo tudo muito bem plantadinho, tudo muito bem bonitinho, olhava para o céu e falava: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui para fazer a minha parte. E sei que o Senhor está aqui para me auxiliar a fazer a minha parte. Não é preciso florear. Não é preciso mentir. Porque nós não conseguimos mentir para nós mesmos. Nós não conseguimos mentir para os espíritos que nos observam e muito menos para Deus. Sem palavras vazias, sem prolixidade. Necessitamos de conteúdo e não de forma. Não é necessário repetição de palavras. Na prece, a concentração é condição muito importante para possibilitar a maximização de nossas potencialidades. Deve ser precedida sempre de concentração, de modo que possamos expandir nossos potenciais energéticos e de comunicação com o plano espiritual.
Não existe um local certo para fazer uma prece. Basta que nos concentremos, tá? De que sabamos, que tenhamos certeza de que essa ligação será feita, independente de onde estejamos. Se elevarmos o pensamento a Deus com sinceridade e com sintonia, seremos atendidos de acordo com o nosso mérito, de acordo com aquilo que merecemos. E as pessoas para quem nós pedimos também serão atendidas, de acordo com o mérito de cada um. Temos que entender as respostas de Deus. Nem sempre aquilo que pedimos é o ideal para nós. Nem sempre aquilo que pedimos para outrem é o ideal para aquele irmão. A prece é um processo de comunicação em duas vias, que estabelecido nos traz como retorno a energização positiva do plano espiritual superior. O fato de orar verdadeiramente, com sinceridade, com o coração, renova, fortifica, e é um dos maiores recursos que a bondade divina colocou à nossa disposição como fonte de refazimento, como porto seguro nos momentos de tempestade, para que possamos atingir equilíbrio nos momentos em que nos desequilibramos, para que consigamos paz nos momentos em que ficamos irritados e impacientes. Deus nos deu esse recurso. Os bons espíritos vieram nos ensinar sobre a forma de nos comunicarmos com eles. Eu havia preparado, tá, que eu já tinha feito uma palestra sobre Deus, sobre a prece, com uma música que é Se Eu Quiser Falar com Deus, que é uma música do Gilberto Gil. E eu havia até trazido assim, o rascunho da outra palestra, da palestra anterior, porque eu vou colocar em vídeo, se eu conseguir, não sei se eu vou conseguir, a música cantada pela Elis Regina. Mas se a gente parar, tá? Se vocês pararem para ouvir a música e pensar em cada frase, vocês vão perceber que essa música, né, escrita por um poeta, escrita por um encarnado, é uma prece. Quando ele fala algumas coisas como tenho que encontrar a paz, só existe uma forma de encontrar a paz, vencer a si mesmo. Quando ele fala tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, ele diz, temos que nos livrar do material, não temos que ficar apegados a material. Tenho que ter mãos vazias, desapego. Desapego ao que é material. Nós sabemos que a vida material é passageira, é transitória. Tenho que comer o pão que o diabo amassou, significa resignação, aceitação. Tenho que virar o cão, tenho que lamber o chão, é uma reforma íntima. Se transformar, se tornar humilde. Tenho que me achar medonho, sim, porque meus erros são muito maiores do que os meus acertos. Eu tenho que trabalhar a cada encarnação para me modificar. Por enquanto, somos medonhos, sim. Tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. Não preciso ficar me alicerçando em dogmas, tá? Em coisas que querem me impingir como verdade. Tenho que raciocinar. Tenho que me transformar através da fé raciocinada, através daquilo que me é trazido pela doutrina dos espíritos e que me ensina a transformar. Bem, muita paz para todos. Ai, boa noite. Bem, queridos, nós estamos vendo aí sobre prece e sobre essa capacidade, essa possibilidade que todos nós temos. Todos nós temos. Agora, é claro que os efeitos vão ser de acordo com cada um. Não é? Como ela explicou muito bem, não é a formalidade. Você está de joelho, você está de roupa branca, de roupa preta, e você está falando palavras que lhe foram escritas para que você repita. Não é isso. É a conscientização que o Espiritismo nos passa da oração, da prece, é de que a prece ela deva ser convertida na própria vida. Eu lembro que uma vez eu operei, depois da operação, quando eu acordei da anestesia, eu lembrei, meu Deus, eu não fiz uma prece antes. Quer dizer, eu podia ter morrido e não teria feito a prece. Não precisou fazer a prece, que eu não morri, deu tudo certo,
Porque a nossa vida, nossa maneira de agir, de pensar, deva ser uma verdadeira prece. Porque senão vira uma coisa meio hipócrita, como ela falou. A gente tem que falar aquilo que vai agradar, aquilo que é bonito, aquilo que a gente está num contexto do momento. Não é assim, não é? Então o Espiritismo simplifica isso. E quem nos ensina isso são os espíritos superiores. São os espíritos que sabem dessas coisas. Assim como eles disseram coisas que a ciência hoje começa a chegar perto e são verdades incontestáveis, como por exemplo sobre a própria física, a matéria, o neutrino, o bóson de Higgs, que hoje a ciência está investindo para descobrir. Os espíritos já disseram isso há mais de 150 anos, de que a matéria existia de uma forma intangível, imperceptível, que nós não poderíamos imaginar, que para nós não era matéria, mas que realmente é matéria no contexto do universo. Está aqui no Livro dos Espíritos. Então, o Espiritismo nos torna compreensíveis a todas essas coisas. Ele facilita a compreensão da vida e facilita o conhecimento que nós devemos ter do mecanismo de lidar com Deus, de lidar com as forças espirituais, com as energias que podem ser aproveitadas por todos nós sem distinção. Uma pessoa às vezes simples, analfabeta e ignorante, que não tem informação nenhuma, ela pode articular uma prece através do coração muito mais importante e valiosa do que um literato, do que um acadêmico, do que uma pessoa muito informada e muito bem posicionada na vida. É do coração, parte do coração. Quando ela falou essa questão toda do hospital, que não tem mercúrio, não tem algodão, não tem isso, não tem aquilo outro, e a gente vê lamentavelmente se gastar tanto dinheiro em bobagem, ou tanto dinheiro jogado fora, e até roubado, é uma coisa inaceitável. Eu não sei se é para nós que estamos batendo nessas teclas sempre, nós até estranhamos isso um pouco, porque a gente tem hora que fica assim de boca aberta e sem querer acreditar que essas coisas acontecem. Mas acontecem. Roubam o leite das criancinhas, roubam o dinheiro, falsificam o remédio, falsificam a vacina, falsificam tudo do mais sagrado, do que deveria ser de mais sagrado e respeitoso. Falsificam, nós fazemos isso, é a humanidade. Então, essa consciência que nós vamos tendo vai nos tornando mais hábeis para lidar com a vida e contactar com a espiritualidade. Nós temos uma solução para isso aqui, que não é nossa, mas a gente articula. Eu já falei isso num programa há muito tempo, inclusive pelo YouTube, em Portugal, alguém fez uma comunicação com a gente de lá, dizendo que os políticos de lá, o parlamento lá, estava discutindo justamente isso. O Portugal lá gostou do que nós falamos no programa nosso, quando nós dissemos o seguinte: uma lei que obrigue os funcionários públicos e os políticos a serem internados em hospitais públicos. Uma lei que obrigue os funcionários públicos e os políticos a matricularem seus filhos nas escolas públicas. Uma lei que obrigue os políticos e os funcionários públicos a viajarem em transportes públicos. Resolveria o problema do país. Solucionado o problema do país. Os hospitais públicos seriam os melhores do mundo. As escolas públicas seriam as melhores do mundo. E o transporte público seria o melhor do mundo. Agora eu hoje ainda estava estudando isso. Por que não fazem? Não fazem porque falta fraternidade e conhecimento da reencarnação. Porque se são reencarnacionistas, fazem porque sabem que se não fizerem, amanhã estarão do outro lado, sofrendo as consequências de tudo aquilo que eles não gostariam de passar, mas que fizeram os outros passarem. Não fazem porque se aprimorar a escola pública, se aprimorar a educação, o povo em geral vai se educar e vai se elevar e vai tomar o lugar deles. Então é necessário que tudo se mantenha como está. Quando a coisa aperta, dá-se uma fingida que vai abanar, que vai aliviar, mas para continuar tudo do jeito que está. Vocês viram agora o mercado comum europeu desesperado, porque o euro vai ter uma crise, a Grécia vai falir, a Itália não vai pagar, e agora vai ser uma tragédia. A tragédia para eles. A preocupação
é daqueles moços bonitos, grisalhos, ternos impecáveis, sapatos de cromo alemão, aquelas senhoras vestidas elegantemente, aqueles carros negros que chegam, aquelas limusines, Rolls Royce, com aquelas blindados, chegam com aqueles mordomos, aqueles guardas para abrir seguranças, abrindo as portas, com guarda-chuva para eles não pegarem sol. Eles estão defendendo o deles, e não as criancinhas que estão morrendo a cada 20 segundos por falta de saneamento básico, que 1% do que é aplicado em armamento no mundo resolveria o problema do mundo, com 1% do que é aplicado em armamento. Resolveria o saneamento básico que mata uma criança a cada 20 segundos. Por que não se faz isso? É por falta do conhecimento da reencarnação. Porque se a reencarnação... Por exemplo, investiram 10 bilhões de dólares para fazer o LHC. Não confundam com a FHC. O LHC é um acelerador de partícula que foi feito na França, entre França e Suíça, para detectar o bóson de Higgs, que é a matéria que dá da Constituição, é a origem da matéria, para se entender o Big Bang, para se entender a existência do universo, Magui. Então gastaram 10 bilhões de dólares para isso. Poderiam, talvez, com menos de 1 bilhão de dólares, comprovar em laboratório, sem nenhuma sombra de dúvida, o processo da reencarnação, que é fácil. Existem cientistas e mais cientistas que já pesquisam e já constataram, mas invistam apenas 1 bilhão e provem. Porque provado para esses ateus e esses descrentes, ou esses falsos religiosos, que a reencarnação é uma lei da natureza, é uma regra, todos começam a pensar diferentes. Todos começam a estimular a fraternidade, porque tem sim que dar escola para todos eles, saúde para todos eles, porque amanhã, quando nós voltarmos e lá estivermos, nós vamos ser tratados com o mesmo carinho que nós tratamos eles, eles vão nos tratar. Faz o círculo da evolução, o ciclo da felicidade para todos, o ciclo da evolução, da transformação planetária. Por que não fazem isso ainda? Mas vejam, nós espíritas conhecemos esse mecanismo. Então nós estamos na frente em conhecimento, mas podemos não estar em prática. Então, como eu disse no início da reunião, eu termino dizendo, vamos colocar isso para funcionar na gente. A hora que chegar em casa e não achar o chinelo, não faça uma guerra dentro de casa. Esse raio desse chinelo vai aparecer em algum lugar. Fica de meia mesmo, calça uma sandália de dedo. Não faça uma guerra, porque chegou em casa, alguém tirou o chinelo do lugar. É a nossa realidade. É o que ela disse. Ela estava cheia de problemas para vir hoje, mas ela veio. Aliás, o dia que você foi tratar desse menino, eu vim falar para você aqui. Lembra? Você não veio falar na terça-feira de tarde. Então, não criemos problemas mais na nossa vida. Porque, como eu disse também no início, eu vou encerrar dizendo o seguinte, a felicidade ou a infelicidade não é o que vem de fora para a gente, é o que vem de dentro para fora. Está dentro da gente. Ou a gente desenvolve isso de dentro para fora, ou nós nunca vamos conseguir isso de fora para dentro. Pegue um infeliz e leve ele para Nova York. No dia de Natal, na inauguração daquela grande árvore, ele vai continuar lá infeliz. Pegue ele e leve para o Polo Norte, porque ele estava reclamando do calor. Leva para o Polo Norte. Ele vai continuar infeliz lá reclamando do frio. Felicidade não está no lugar para onde você seja levado, onde você acha que ela vai estar. Pega uma tonelada de ouro e dá para o infeliz. Ele vai continuar infeliz. Ele vai continuar infeliz. Ah, mas você acertou, está aqui o bilhete premiado da loteria. Ele vai apanhar o dinheiro e vai continuar infeliz. Que a infelicidade não é pelo que vem de fora, é pela maneira como você faz de dentro para fora. Veja, e isso é tão simples. Isso não precisa ser rico, poderoso, nem precisa ser sábio. Basta a gente entender isso. É o que o Espiritismo ensina para a gente, não é? E com esse recurso de nós podemos conversar com Deus. Nós não precisamos de procurador para falar com Deus. Nós não precisamos de igreja, não precisamos de médium, não precisamos de centro. É nós e Deus, Deus e nós. Por que não? É o átomo e Deus, Deus e o átomo, por que não é a alma e Deus, Deus e a alma? Pensem nisso, pensem nisso. Quem diz o contrário quer trapacear a humanidade para continuar levando vantagem, como os homens que estão aí sendo vistos como os salvadores do mundo, não querem salvar o mundo coisíssima nenhuma, querem salvar o deles, querem manter a elite dominante e que isso continue tudo do jeito que está. Eu digo também para encerrar, várias vezes, já encerrei 3 ou 4 vezes, eu digo para encerrar o seguinte, se fazem isso, que nós não façamos. Se eles vão ser reprovados, que nós não sejamos.
É como na sala de aula, eu lembro de novo. Todo mundo lá está mal, está indo mal das pernas, vão ser reprovados. Aí nós, porque somos amiguinhos deles, vamos ser reprovados também? Claro que não. Sejam reprovados aqueles que são negligentes, são relaxados, não querem estudar, então eles vão ser sim. Estão perdidos? Não, vão reprovar, vão voltar no ano que vem e vão repetir o ano. É o que acontece nas reencarnações.